Bem, vamos voltando por aqui. Vou esperar mais 3 minutinhos o pessoal retornar para a gente começar, tá? Já botei aqui a gravação para iniciar. Vou guardar mais 3 minutinhos e a gente começa, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos voltando aqui. A gente vai retornar a partir da perguntinha que eu tinha deixado aí já preparada, engatilhada no finalzinho do nosso encontro aí na parte da manhã. Vou botar aqui no modo apresentação. Bom, o que é lixo, né? Para o senso comum. Isso é uma pergunta importante. A gente vai precisar ressignificar o termo, tá? Por isso que é importante. Lixo não é lixo. Mas para o senso comum, de uma maneira geral, o lixo é algo sujo, sem valor, algo que deve ser descartado e algo que eu quero tirar de perto de mim. De maneira geral, essa é a percepção daquilo que seria o lixo. O que está descrito lá no bom e velho dicionário Aurélio, o lixo é algo cinza, sujo e sem valor. Então, o senso comum, de uma maneira geral, ele encara o lixo como se fosse algo que não tem absolutamente nenhuma serventia. E existe uma certa atração, digamos assim, pelo lixo. Lixo atrai lixo, dentro desse conceito. A sociedade, ela tende a achar que um local onde há um descarte inadequado justifica o seu descarte inadequado. Mas esse é um ponto absolutamente controverso e absolutamente errado. Lixo não é lixo. Lixo é recurso fora do lugar.
Lixo significa que a gente não soube aproveitar adequadamente aquilo que a gente produziu. Lixo não é lixo. Então, esse é o ponto principal que a gente tem que começar a trabalhar, até para poder avançar no desenvolvimento de um modelo econômico realmente circular, quebrar aquela lógica linearizada que a gente viu mais cedo. Eu vejo uma imagem como essa... Carneiro, Oi, desculpa interromper. Nada, que isso? Diga. Pode repetir essa ideia aí que você falou, por favor? Não, claro, com certeza. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui a projetar. O lixo, vamos voltar aqui desse ponto. A sociedade, de uma maneira geral, ela não consegue entender o lixo, né? O senso comum não consegue entender o lixo como se ele fosse algo passível de aproveitamento. E muitas vezes justificam o descarte inadequado por já haver um descarte inadequado num determinado local. Nós, enquanto gestores, a gente precisa ter um olhar um pouco diferente. O lixo, ele não é, em essência, um problema. E o lixo, ele sequer deve ser considerado como lixo. O lixo, ele é, em essência, recurso fora do lugar. Quando a gente olha uma imagem como essa, a gente vê lata, a gente vê plástico, a gente vê diversos tipos de plástico, né? A gente vê vidro, a gente vê recursos que, por uma questão até cultural, passam a não ter mais nenhuma serventia e acabam virando lixo. Esse status que se dá ao resíduo é um status absolutamente questionável. Lixo não é lixo. Com o meu olhar de hoje, vendo essa imagem, a única coisa que eu consigo pensar é que eu tenho uma indústria inteira que pode aproveitar vários desses materiais ou dos componentes desses materiais. Esse é o olhar que a gente tem que ter. É quebrar um pouco essa lógica, essa linha reta do modelo econômico circular e talvez repensar nossos produtos de forma que, no fim de vida, ele não seja um problema para o ambiente, mas sim o recurso de uma outra indústria. Quando a gente olha o resíduo orgânico, a gente tende a achar que ele representa um grande problema. Mas ele pode representar muita solução. Solução de diversas formas. Ele pode representar solução para prefeituras, pode representar solução dentro de casa, para empresas, para indústrias. Resíduo orgânico, ele gera energia. Resíduo orgânico gera composto. Resíduo orgânico muda suas características ao longo do tempo, em função do processo natural de biodegradação. O Carneiro. Diga. Você falou uma frase aí que o resíduo, o lixo, entre aspas, né, pode ser a matéria-prima de uma outra indústria. Sim. Mas como que isso se daria, por exemplo, qualquer atividade humana vai gerar resíduo. Então, essa indústria que se utilizaria do resíduo vai gerar resíduo. Uhum. Aí eu teria que ter uma outra indústria para se utilizar desse resíduo dessa indústria. Como que se dá, assim, dessa forma? Essa pergunta é a essência do modelo econômico circular. A verdade é que a gente tem que inovar e o que a gente chama
na prática não é apenas inovar, mas é inovar de forma disruptiva. A gente aqui, no modelo econômico circular, que é o que eu tento, de certa forma, estimular vocês a pensarem um pouco sobre esse assunto, a gente tem que repensar o nosso processo produtivo. Dentro do conceito de economia circular, a gente tem um dos aceleradores da economia circular, que é o redesign de produtos e serviços. A gente está olhando para o lugar errado. A gente está fazendo uma série de esforços na gestão de resíduos para combater aquilo que é descarte, quando, na verdade, a estratégia deveria estar mais focada em evitar a existência do descarte. A gente tem que olhar para aquele processo produtivo, desenvolvendo um pouco mais a lógica daquilo que seria a produção mais limpa, e pensar nesse processo produtivo de forma a reduzir o máximo possível a geração de resíduos. E incorporar nesse processo empresas, soluções que possam aproveitar essas frações de resíduo. Isso se faz a partir de uma ampla rede de troca de informações. Isso não vai ser feito da noite para o dia. Incorporar um modelo econômico circular não é algo que se faz da noite para o dia, ainda mais num sistema violentamente construído para ser degradador ambiental. A gente faz isso ao longo do tempo. São pequenas ações que a gente vai começar a incorporar em processos, tentando readaptar eles ao modelo econômico circular. Tem, por exemplo, vamos tentar trazer aqui um determinado resíduo que seja uma questão, né, por exemplo, papelão de embalagem de pasta de dente. É um resíduo que diariamente são geradas milhões de caixinhas com essa característica. Qual é a serventia dessa caixa? É um custo para a indústria, sem dúvida nenhuma. É um custo para a indústria, porque ela precisa investir em máquinas que moldem essas embalagens, que tinjam, pintem, imprimam nessas embalagens, que montem essas embalagens, para que isso depois vá acondicionar uma bisnaga de pasta de dente que poderia muito bem ser vendida diretamente no mercado sem essa exigência. Talvez repensando a forma de fechamento, mudar a tampa, tentar botar um selo, da mesma maneira que a gente compra uma garrafa de refrigerante. Talvez uma estratégia como essa poderia substituir o uso das caixas de papelão, que honestamente não tem a menor serventia. A inovação disruptiva, ela vem a partir daí, a partir desse olhar. Para que eu vou gerar essa embalagem? Isso é um custo para a indústria, e isso, no fim de linha, vai gerar um resíduo que é absolutamente desnecessário de ser gerado. Então, vamos mudar o processo. Vamos inovar na forma que a gente vende. Vamos inovar na forma que a gente produz. Porque eu posso identificar em uma determinada empresa, vamos supor aqui uma empresa que seja produtora de cerveja, tá? Vamos supor. Essa indústria produtora de cerveja, ela vai ter lá o malte, a cevada, e durante esse processo de mistura, de cura e pressão e temperatura, aquela história toda, fatalmente a gente gera resíduos, a gente gera lodos, a gente gera lamas, que são resíduos ricos, absolutamente ricos em atividade microbiana. Esses resíduos corretamente
acondicionados, transportados e misturados com outras variações de resíduos, eles podem representar uma manta bastante interessante para ser colocada dentro de um biodigestor e gerar energia com bastante facilidade. Um outro exemplo, isso já é um caso real, a indústria, de uma maneira geral, ela se adaptou a essa solução, que é o caso das unidades de coprocessamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas as unidades de coprocessamento, elas não é coprocessamento à toa, elas são usinas produtoras de cimento que recebem nos seus fornos resíduos industriais. O coprocessamento ele iniciou como se fosse uma benfeitoria da indústria de cimento. Hoje em dia já é um mercado, mas iniciou como uma benfeitoria. Os fornos de cimento, eles precisam ter uma manutenção de temperatura extremamente elevada para conseguir manter a temperatura perfeita para a criação do clinker do cimento. O clinker é um componente químico que é ativado em altíssima temperatura e ele que, quando reagido com água, ele se molda na forma de cimento, concreto, etc. Então, os fornos de cimento, até então, eles usam uma quantidade de combustível muito grande. E esse processo é um processo que, naturalmente, ele tem um nível de exigência ambiental no controle das emissões extremamente rigoroso. Porque você tem lançamento de material particulado fino, você tem lançamento de algumas toxinas. Então, já é um processo que, no âmbito do licenciamento ambiental, ele é muito bem controlado. E aí foi só usar o útil, unir o útil ao agradável. Por quê? Esta solução de coprocessamento vem a partir da ideia de que a indústria precisa ter locais de valorização e de destinação final de seus resíduos, mas não há a oferta de muitos aterros industriais, nem no Brasil, nem no Rio de Janeiro. Então a indústria vinha ficando refém de transportes, de logística muito longa e de custos muito elevados. Uma prática que é uma prática que vem também da Europa, autorizada na Europa, também é usada nos Estados Unidos, também é usada no Japão e outros lugares, é a prática de blendagem, que é a criação do chamado combustível derivado de resíduo, famoso CDR. E o CDR, ele é produzido nessas unidades de blendagem. Gente, é blend. Blend é mistura. Se a gente vai fazer um hambúrguer, ele vai botar 30% carne de cordeiro, 20% de linguiça, 30% de peito. É isso que a gente faz. Só que nos resíduos, a gente vai misturar 20% de um resíduo com a característica tal, 30% do resíduo com a característica tal, 50% do resíduo com a característica tal. Esse blend, essa mistura, tem que atender aos parâmetros definidos pela indústria de coprocessamento, a indústria do cimento. Então, a indústria do cimento, ela define, olha, eu estou precisando, né, de resíduo que tenha em sua mistura essa configuração para colocar no meu forno de cimento. Por que ela coloca esse resíduo no forno de cimento sem nenhum tipo de preocupação? Muito simples, a temperatura ela é tão elevada que ela inativa toda e qualquer periculosidade daquele resíduo. E o resíduo do resíduo, digamos assim, desse processo
de tratamento, ele é incorporado de forma inertizada no cimento. Então, ambientalmente, é uma solução interessante que integra a lógica de um modelo econômico circular. A indústria do cimento, ela é facilitada, ela é ajudada, porque ela consome menos combustível para a manutenção da temperatura da chama. Cria-se uma solução para resíduos industriais perigosos, de uma maneira geral, que até então tinha-se um desafio muito grande de quais soluções deveriam ser feitas. E a gente cria um canal de valorização com um terceiro, que é a indústria da blendagem, que processa esse material para deixar de acordo com os requisitos esperados para essa unidade de coprocessamento. Então, para vocês terem uma noção, isso também é um modelo aplicado de economia circular. Aquele resíduo industrial que não tinha nenhuma serventia, não tinha nenhum valor, só representava custo. Agora, ele é transformado num combustível derivado de resíduo que vai apoiar a indústria do cimento, porque ela é uma das únicas que tem a capacidade de ter um sistema de controle ambiental tão robusto que possa garantir que a incineração desses resíduos nessas condições seja segura. Então, a gente vai criando estratégias para circular o resíduo. Não é resíduo, é recurso fora do lugar. Então, quando a gente começa a falar na criação dessa percepção, a gente começa a desmistificar um pouco todos os problemas que a gente tem nessa cadeia de gestão de resíduos. Porque, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito ansioso, sempre fui. Uma característica minha. Né? Eu sou um pouco, às vezes, inquieto, eu sou um pouco questionador com relação a algumas coisas. É uma característica minha. E eu olho, depois de, sei lá, mais de 10 anos, quase 15 anos atuando na área de resíduos, de uma maneira geral, e eu olho com bastante inquietude, na verdade, o cenário que a gente está, porque... E aí, vamos resolver esse problema aí? Já temos solução, ó, lixão não pode, é aterro, a gente não consegue ter plenitude de aterro. Pô, coleta seletiva, vamos segregar em casa, vamos lá, vamos separar. Não consegue segregar, não consegue fazer a indústria da reciclagem girar. Ah, vamos resolver o problema do chorume. Tem tecnologia, mas não consegue fazer com que todos tenham. Então eu fico meio ansioso com isso, porque é uma área que sempre tem muitos problemas, porque ela é sempre colocada como despesa, como custo e não como oportunidade. Quando eu menciono o caso do coprocessamento, a indústria do cimento começou abrindo o espaço na sua instalação de forma gratuita. Então, logo no início, quem estava ganhando muito dinheiro? A indústria que faz a blendagem. Por quê? Criar o elo entre a indústria geradora e a unidade de coprocessamento era dificílimo. Esse cara que gerou esse resíduo, ele não conseguia mandar direto para a indústria de coprocessamento, porque esse resíduo não atende às características para entrar no forno. Agora, entra a indústria de blendagem no meio e ela garante um local de armazenamento temporário, valorização desse resíduo para posterior descarte, de forma a deixar a cadeia toda segura. Então, no início, esse foi o grande negócio. E aí, empresas como a Essências, como essa que a gente mencionou mais cedo, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 2 anos como consultor, ganharam muito dinheiro fazendo blendagem. Até que chegou um momento que a indústria do coprocessamento começou a, opa, peraí, tem negócio aí, tem mercado aí. Olha só, apesar de eu estar tendo um benefício,
Eu não vou ficar recebendo de graça aqui não, hein? Mas não vou mesmo. E começou a cobrar. Aí você teve um novo reordenamento de custos dentro dessa cadeia para poder ter essa certa tranquilidade que a gente tem hoje, né, para descarte dos resíduos industriais. A gente tem algumas unidades de blendagem no Rio, tem a de Magé, da Essence, tem uma outra em Magé da Horizon, que é a antiga Rastec, tem uma em Quissamã, tem uma em Macaé, que é a Transforma. E devem ter outras que eu já não conheço mais, já não estou mais de linha de frente nesse mercado, né? Pô, Mas devem ser outras. Diga, alô? essa Kissamã, eu acho que é uma empresa de São Paulo, né? Acho que é da Estre, não é isso? Não. A de Quissamã é a Tecnosol, tá? Não, só. Tecnosol. A Tecnosol, ela não era da Estre, não. Tá? A Não. Tecnosol, não, é do Amauri. O Amauri, bom, a não ser que ele tenha Tem uma vendido. empresa que está na região aí daqui do norte fluminense, que, se não me engano, ela pertence a Estre, eu acabei confundindo. Deve Mas ser, como pessoa, eu deve ser já a trabalhei com Transforma. essa. Eu acho que é a Transforma. Deve ser a Transforma. Até onde eu saiba, deve ser a Transforma. Porque Entendeu? a de Quissamã é até interessante, porque o Amauri, ele era um cara, assim, muito correto, sabe? Uma pessoa muito correta. E ele desenvolveu um negócio, que foi a blendagem. São aquelas coisas. Ele não era nem ambientalista, não era nem nada disso. Ele acabou desenvolvendo esse negócio aí, por entender que ali havia uma vocação. Né? Mas a Transforma, eu acho que deve ser, tem mais pegada, digamos assim, de uma empresa do porte da Estre, tá? É. Então, essas unidades, de uma maneira geral, elas têm um apoio muito estratégico no Rio de Janeiro. Tanto é que aí a gente tem que olhar também por uma perspectiva de mercado, né? Houve um momento em que começaram a surgir alguns empreendedores, sabendo dessa carência que a gente tem de resíduos e de aterros de resíduos classe 1 perigosos, que a gente não tem, começaram a surgir alguns empreendedores querendo investir nessa solução, até para poder baratear o custo. Só que nunca conseguiram. A indústria da blendagem, ela acabou ficando muito forte e ela movimenta uma quantidade financeira bastante significativa no estado do Rio de Janeiro. Valor esse que a gente não sabe ao certo, mas que é muito grande. Eles criam uma estratégia de blindar os resíduos industriais. E há também algumas caixas pretas no meio disso tudo. Tá? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas é importante que vocês saibam a complexidade e que, de certa forma, também é um exemplo, né, de uma solução de um modelo econômico circular. Tá? Dentre outros que a gente poderia ter. É que hoje, o que a gente fala, né, o que a gente caracteriza como modelo econômico circular, ele é sim a gestão de resíduos que a gente conhece, ele é sim a logística reversa que a gente conhece, só que, na verdade, ele é um conceito mais amplo, que vai ter a sustentabilidade como bandeira, que vai ter a logística reversa como um instrumento, como uma ferramenta, e que vai ter o conceito de gestão e de gerenciamento também como um instrumento, como uma ferramenta. Ele não é algo tangível, onde você consiga pegar e hoje caracterizar, olha, modelo econômico circular de toda uma sociedade, de todo um país. Não, isso ele não existe. Não existe. Ele é mais um conceito a ser desenvolvido. Ser desenvolvido pela sociedade, ser desenvolvido pela indústria. E, honestamente, eu acredito muito na força do modelo econômico circular. Porque a gente desmistifica a lógica de custo, em que o resíduo representa só custo. E a gente passa a ter um olhar de oportunidade. Todos esses fluxos que a gente começa a desenhar,
eles são fluxos financeiros. Fluxos esses que podem ser utilizados a partir de análises que a gente vai construindo mesmo, de mercado. Olha, eu desenhei meu fluxo aqui do processo, eu tenho esse resíduo me representa X milhões por ano para tratamento e destinação final. O que eu posso fazer com esse resíduo para aproveitá-lo? Existe alguma indústria que poderia aproveitar esse resíduo ou alguma coisa que se pareça com esse resíduo que eu possa adicionar, melhorar e transformar isso que vai me representar um custo em um lucro? Ah, não, esse resíduo aqui não tem como. Então, olha só, a gente tem que mudar o processo. Será que eu posso substituir um insumo? Será que eu não posso modernizar a tecnologia? Será que eu não posso mudar o produto? Porque esse resíduo aqui, ele é uma afronta. Ele é uma afronta ambiental, ele é uma afronta à economicidade do meu processo. Esse é o modelo econômico circular. É a gente fazendo com que aquela lógica do berço ao túmulo, ela desapareça. A lógica tem que ser do berço ao berço. No modelo econômico circular, resíduo é igual a alimento. Não que você vai comer o resíduo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o resíduo é igual ao alimento de um outro processo, é insumo de um outro processo. Que certamente existe alguma atividade industrial que pode aproveitar esse meu resíduo. Talvez eu não tenha identificado ainda uma parceria possível. Talvez eu não tenha identificado ainda uma forma de eu melhorar esse meu resíduo e colocar ele num padrão aceitável por uma outra indústria. O conceito de economia circular é essa inovação disruptiva que vai chegar e vai quebrar com esse paradigma de que resíduo é um problema que eu tenho que ver só no fim de linha. Não é, não. Resíduo é um problema do início da linha. O resíduo é um problema desde o momento que eu estou lá na extração da matéria-prima. Eu preciso dessa matéria-prima? Será que essa matéria-prima já não está disponível sobre outra forma que eu possa convertê-la da maneira que eu preciso? Não é apenas eu criar um fluxo de logística reversa, onde no fim de vida daquele resíduo, eu vou lá e devolvo para o fabricante. Não é isso. É isso também. Pode ser isso também, mas é muito mais do que isso. É eu pegar esse resíduo de volta através de um fluxo de logística reversa, recondicioná-lo, readaptá-lo, reproduzi-lo, reciclá-lo e colocá-lo de novo no mercado. Seja eu mesmo na minha fábrica, seja na fábrica de uma outra empresa que produza outra coisa. Esse é o olhar que a gente tem que ter. Não é ficar com a lupa só, gerei X toneladas de resíduo. O que eu vou fazer com isso agora? Porque o que a gente faz em gestão de resíduos de uma maneira geral é apagar incêndio. Porque essa avalanche de lixo, ela não para nunca de chegar. Será que em algum momento a gente não vai virar as costas e falar, para! Brincar lá com o TikTok, né? Para tudo, né? Para tudo aí, cara. Calma aí, a gente não pode ficar gerenciando esse volume inesgotável, infinito de resíduo que é gerado. Vamos tomar as rédeas desse negócio aí? Vai faltar espaço, hein? Resíduo é recurso fora do lugar. Você gastou demais no processo produtivo, você gastou pegando insumo, você gastou energia para produzir um produto que não aproveitou todo esse insumo,
E você agora vai ter que gastar dinheiro para descartar adequadamente isso. São sucessivos desperdícios. Não é apenas o resíduo em si. São sucessivos desperdícios. Então, para tudo e ressignifica a sua geração de resíduos. Não podemos deixar que isso continue acontecendo. O que eu espero aqui é mudar o mindset de vocês. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu acho que esse excesso de americanização, às vezes, deixa a fala meio boba, meio idiota. Mas é verdade. Isso muda o mindset de vocês. Muda a maneira de pensar, de perceber a gestão de resíduos. Se vocês saem dessa minha aula de hoje sem ter esse olhar, eu fico muito triste. Muito triste. A gente precisa ter um olhar maduro para a gestão de resíduos. Resíduo tem valor. Lixo é recurso fora do lugar. E eu vou além. Eu digo a vocês, com certeza, que lixo não existe. Lixo não existe. Existe resíduo? Existe. Existe rejeito? Existe. Mas lixo não existe. Lixo é algo sujo, cinza, sem valor. Resíduo é aquilo que é um subproduto de algum processo produtivo que não tem mais serventia para a empresa. Para a empresa. Mas ele pode ter serventia dentro de outras indústrias. O rejeito não. O rejeito é aquilo que, esgotadas todas as possibilidades de aproveitamento, eu não tenho solução economicamente viável para aproveitá-lo. Por isso que eu preciso ter uma disposição final para o mesmo. Basicamente, com essa discussão toda desse modelo econômico circular, a gente tem que repensar os problemas. Alguns anos atrás, o leite, alguns de vocês devem lembrar bem, o leite ele vinha em saquinhos. Aí tinha vários problemas, porque os sacos rompiam e vazava e contaminava e várias coisas. Para o armazenamento era sempre complicado nos mercados. Então, em um determinado momento, chegou a se envasar o leite em garrafas de vidro. Algumas marcas têm isso até como um diferencial vintage hoje em dia, mas em suma. O armazenamento do leite em vidro tem algumas outras questões problemáticas também. Até que surgiu a Tetra Pak. Tetra Pak é uma embalagem extremamente complexa. Porque ela tem papelão, ela tem filtro de plástico e ela tem alumínio. A solução do Tetra Pak, num determinado momento, sob a perspectiva ambiental, foi um tiro no pé. Cara, se eu não consigo reciclar papel e papelão, se eu não consigo reciclar direito, né, o plástico, se eu não consigo segregar direito o alumínio, imagina eu ter isso tudo num único produto que eu não vou conseguir reciclar nunca. Até que foram, né, em função das ferrenhas críticas que o pessoal da Tetra Pak sofreu, foram desenvolvendo técnicas para fazer a reciclagem de Tetra Pak. E hoje tem, né, algumas metodologias para reciclar Tetra Pak, sim. A questão é que os resíduos, eles têm múltiplas dimensões. E muitas vezes a indústria não está afinada com todo esse discurso ou com esse propósito que a gente está conversando aqui. Aí na tela de vocês, a gente tem vários
exemplos de resíduos de serviço de saúde. São resíduos de serviço de saúde gerados dentro das nossas casas, dentro de unidades hospitalares, de clínicas. Resíduos esses que, obviamente, muitos têm suas embalagens passíveis de aproveitamento, mas os seus componentes, de maneira geral, não têm a menor possibilidade. Como é que eu vou, né, fazer reciclagem e reaproveitamento de um xarope ou de um remédio? É muito complexo. Então, eu tenho toda uma legislação específica para esses resíduos de serviço de saúde, a gente vai ver aqui um pouquinho dela. Mas bem pouquinho mesmo, tá? Não vou mergulhar muito, não. Mas é importante que vocês caracterizem que, na visão do senso comum, isso são a mesma coisa. Para o senso comum, isso tudo é igual. É lixo. Não, não é lixo. Para o senso comum, isso é lixo, mas pode ser lixo radioativo. Não. Os resíduos industriais geralmente são acondicionados em bombonas por uma característica óbvia. Eles têm elevada umidade. Quase sempre têm elevada umidade e alto teor de periculosidade. Muitos são inflamáveis, corrosivos, reativos e precisam estar acondicionados dessa maneira. O senso comum olha, o leigo olha e fala, ih, é lixo industrial. Não, não, não. Resíduo industrial. É passível de aproveitamento? Depende. Olha, já dei um exemplo aqui hoje sobre CDR, combustível derivado de resíduo, mas tem outras técnicas. Eu posso incorporar, por exemplo, o resíduo industrial, não na indústria do cimento, mas nas cerâmicas. Fabricação de tijolo. Ô, Canejo, Diga, diga. tem vários estudos sobre isso, essa questão de tijolo, usar o rejeito da mineração para a fabricação de tijolo, né? E é excelente, tá? É excelente, porque você mineraliza os componentes e eles não se lixiviam novamente. Aliás, quando eles se lixiviarem por uma eventualidade, eles não causarão nenhum impacto ambiental. Essa é a questão. Na maneira que eles estão sob a forma de lama em rejeito de mineração, eles são efetivamente um problema. São sim. Mas olha só, é um problema bom de resolver. O que a gente precisa é identificar as potencialidades que os nossos resíduos têm. E, a partir disso, criar soluções. Isso é pensar no modelo econômico circular. Professor, Diga, diga. eu participei aqui numa situação aqui de licenciamento para lodo de ETA, Sim, estação sim, de sim. tratamento de resíduo, Uhum. para cerâmicas, para elaboração Sim. de tijolo. Só que ficou tanto tempo dentro do órgão licenciador para averbar na licença do cara, que ficou praticamente inviável. Ficou mais de 3 anos para averbar numa... É mesmo? Aí você fica numa situação, no resíduo classificado como não perigoso, para dar a destinação correta. É a burocracia que a gente enfrenta. Aí o problema é que muitas vezes não tem onde botar esse lodo, aí deixa onde? Deixa na beira do rio de novo, aí chove, lixivia e vai tudo pro rio. E tipo assim, a concessionária, no caso é uma concessionária de águas, né? Uhum. Ela paga até hoje para colocar num aterro lá sanitário, poderia dar dando uma destinação melhor para isso e reaproveitando, reintroduzindo no sistema, mas infelizmente a gente fica nesses percalços. Exatamente. E tem uma outra questão, tá? Mandar isso para aterro, lodo, não é... Ele tem que estar... Eu não sei como é que eles faziam lá, mas ele não pode estar com teor de umidade acima de 70%. Então, ele tem que estar seco e desidratado. Não, a produção é isso, bota em bags, gel bags, aí fica durante um bom tempo secando, aí quando ele vira, a água sai, ele vira praticamente Um solo, uma né? situação, aí que é transportado, mas é complicado em relação a essa reintrodução, né?
É difícil e também a gente tem outras burocracias, como você mencionou muito bem, né? O licenciamento nem sempre dá resposta no tempo que a gente gostaria, né? E acaba impactando os negócios, né? Diga. O senhor comentou sobre essa questão da umidade. O pessoal da Essence Betim, por exemplo, para poder enviar o lodo para eles, tinha que mandar primeiro uma quantidade menor, vamos dizer assim, para que o pessoal fizesse a análise e só receberiam se realmente tivesse como o senhor está falando. Eu acho que ainda continua nesse nível aí, só assim, 70% tal, senão os caras não recebiam não, cara, mandava voltar. Não, e eles fazem uma análise, eles pedem mesmo uma análise prévia do resíduo, né, uma amostra do resíduo, até para saber se esse resíduo, não só para verificar, né, a umidade, mas também para verificar se esse resíduo vai ter algum tipo de reatividade com os resíduos que já estão armazenados na unidade. Porque torna-se perigoso. Às vezes você vai misturar, né, vai brincar ali de cientista, mistura o resíduo A com o resíduo B e taca fogo naquela coisa toda. Então, assim, é perigoso mesmo. Então, eles pedem essa amostragem para poder avaliar a umidade, pH e reatividade desse resíduo com os demais resíduos que lá estão. Em cima desse aí que o senhor está falando, é que aconteceu uma situação, só começou a voltar isso mais forte, até interrompendo, assim, sem querer interromper o senhor. Nada, por favor, fica à vontade, fica à vontade. No Essence Betim houve uma explosão, o cara que estava mexendo lá com a máquina lá em cima, assim, vai recebendo os resíduos, fica um cara com a máquina ali, né, e espalhando aquele resíduo e tal. E a máquina passou por cima de uma dessas coisas de desodorante aí, aerosol e tal. Sim, Passou, o negócio estourou, cara. E aí, como o senhor falou, né, de repente pode ter alguma reação, pode gerar alguma coisa. E ali embaixo, geração de gases e tal, e aquele negócio, cara, explodiu a máquina com o operador, com tudo, lá no meio de Betim. E não é assim, não é complicado, é muito arriscado, e não é um fogo que você pode, joga água. Não é assim não, que a água pode piorar tudo. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Então, esse caso aí, cara, é bacana você ter compartilhado, é realidade, existe esse cuidado mesmo, né? Porque essas unidades de blendagem, como elas recebem resíduos perigosos, e esses resíduos perigosos, muitas vezes, né, eles têm na sua composição óleos, porque tem muita lama de perfuração de petróleo, tem muito resíduo oriundo de refinaria, né? Eles acabam, resíduo de navio, eles acabam tendo, assim, problemas bastante significativos. Como, por exemplo, né, isso é muito comum também, um posto de gasolina. O posto de gasolina encerrou suas atividades. A área, como quase todos os postos de gasolina, a área está contaminada, tá? Porque ao longo de anos ali de abastecimento foi infiltrando e tal, e está contaminado. Tem várias soluções para você fazer o processo de descontaminação. Uma delas é você fazer, né, o tratamento ex situ, não é in situ, é ex situ. É você chegar lá, raspar todo aquele solo até a profundidade onde está dando a contaminação e destinar todo esse solo como um resíduo classe 1 perigoso. Dá um trabalho cretino. Mas isso geralmente vai para onde? Vai para essas unidades de blendagem. Então eu tenho solo embebecido em gasolina e esse solo embebecido em gasolina está lá, junto com resíduo industrial de indústria farmacêutica, junto com resíduo industrial da indústria da beleza, junto com um bando de EPI lá que foi colocado lá, junto com uma série de resíduos que pode gerar algum tipo de reação em situações como essa que o colega aí mencionou. Então, tem que ser muito cuidadoso mesmo nesse processo, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né? Existe solução para os resíduos. A questão é saber qual é o caminho que a gente vai pensar para um bom aproveitamento desses resíduos. Aí na tela, resíduo da construção civil, né? Nossa, resíduo da construção civil, gente, eu não consigo entender a dimensão que a indústria civil tem. A gente até hoje não ter, né, unidades, né, que sejam expressivas
de aproveitamento de resíduos da construção civil. É claro que a gente tem, né, na Resolução CONAMA 307, tem várias classes para resíduos da construção civil, assim como tem várias classes para os resíduos de serviço de saúde, assim como tem diferentes classes para os resíduos industriais. Mas o resíduo de construção civil, né, classe A, que é esse mais tradicional, digamos assim, que é exatamente isso que está aí na tela, que é resto de concreto, peças de concreto armado que podem ser britadas e ter esse material utilizado como subleito de via ou até como material de construção para estruturas que não sejam carregadas, né? Poderia, de certa forma, ser utilizado como uma solução, mas a gente ainda está meio longe disso, tá? Mas existe solução. Esse é o Anejo, Diga. tem uma solução que é bem interessante, que é feito na parte de pavimentação, quando é feito recapeamento, né? Você raspa aquela camada de asfalto, aquela capa, você consegue reaproveitar aquilo e para fazer a pavimentação. Exatamente. E é bem interessante, porque o cimento asfáltico está uma fortuna. Exatamente, é mais uma alternativa, né? Mesmo que isso, de certa forma, possa representar uma pequena perda de qualidade no produto final, né? Mas, de certa forma, também é uma economia ambiental bastante significativa, né? Que a gente mude um pouco a lógica, talvez a gente intensifique um pouco mais a manutenção, mas a gente dê escoamento para um produto, valorize um produto derivado de um processo, né, de reciclagem. Isso é fantástico, sabe? Por que não? Essa é a questão, né? Por que não? Essa questão é fácil de responder, porque geralmente a urgência desse nosso modelo econômico faz com que a gente não queira perder tempo estudando, pensando em outras soluções, mas a verdade é que a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter esse olhar para os resíduos. Existe muita riqueza nos resíduos. E é isso que a gente tem que aprender a aproveitar. O Carinho. Diga. Pode falar. Fala aí, Pedrinho, fala aí. É porque você falou essa questão do resíduo de construção civil, né? E na minha cidade eu sou de Juiz de Fora, né? E aqui a gente tem um problema muito sério com resíduo de construção civil. Não existe um local para fazer isso. Então se criou vários depósitos irregulares de rejeito de construção civil, né? E é uma coisa que tem se intensificado. O Juiz de Fora tem se verticalizado muito nos últimos anos. E aí, o que acontece? Isso pode virar até um problema mais grave, no caso que aconteceu aqui, que você teve um prédio, alguns prédios foram construídos em cima de um depósito irregular disso aí, e esse prédio desabou, porque Juiz de Fora é uma cidade muito escarpada, né? E com a chuva, aquele solo não era apropriado, né? E aí o solo cedeu, o prédio veio abaixo. Então, além do impacto ambiental, você pode ter esse impacto se você não tiver esse cuidado, né? Exatamente, isso é um problema muito grave mesmo, e também uma realidade, né? Muitas vezes, né, eu acho o teu exemplo bacana para a gente contextualizar um pouco essa questão do resíduo da construção civil, porque muitas vezes existem estratégias que não são necessariamente as melhores, mas são autorizadas pelo órgão ambiental para fazer reaproveitamento de resíduo da construção civil. Uma delas é o alteamento de grade. Tá? É muito comum a gente ter elevação de nível de terreno com o uso de resíduo da construção civil. Então, de repente, o camarada tem um terreno, mais ou menos com a característica que você mencionou, que é escarpado, e ele quer nivelar aquele terreno. Então, ele abre a área dele como um local temporário de destinação final de resíduo da construção civil e começa a receber resíduo da construção civil lá. Aí ele vai e lança depois, nos últimos 40, 50 centímetros, ele lança uma camada de solo. E você realmente, se não fizer uma sondagem ali, não vai saber o que tem ali embaixo. Porque fica tal qual um terreno natural. Isso é muito comum. O correto é, se você vai ter qualquer tipo de construção a posteriori nessa área, é fazer todo um processo de britagem desse material, para você uniformizar a granulometria dele,
e depois você ir lançando em camadas alternadas, como se fosse uma lasanha. Camadas alternadas de solo e de material, de solo e de material, de solo e de material, para dar maior estabilidade nesse terreno. Agora, situações como essa que você aí está comentando são muito comuns, muito comuns. Isso, inclusive, veio a acontecer também aqui no Rio. Aqueles que certamente lembram aí, meados dos anos 2010, 2012, já não me lembro precisamente, né, que foi o rompimento lá do Morro do Bumba. Né, o Morro do Bumba, olha só que história interessante, né? O Morro do Bumba, ele era um local de descarte regular de resíduos no município de Niterói. Era o lixão de Niterói durante muito tempo. Tá? E o Morro do Bumba, isso em função de acesso, começou a ter alguns problemas lá. A prefeitura parou de usar o Morro do Bumba e foi começar a usar o chamado Morro do Céu, que até hoje é utilizado, que está lá na 480, né, que eu falei para vocês. E aí o Morro do Bumba começou a passar por um processo que vocês já sabem bem, que é o esquecimento. A prefeitura foi lá, jogou meia dúzia de caminhão de solo por cima. Com o tempo, o solo começou ali a florescer umas mudinhas disso ou daquilo. Com o tempo, aquilo ali, ninguém sabia mais, entre aspas, que tinha lixo embaixo. Né? Começou a ter um barraco ou outro ali em cima. Veio um político no estilo oportunista e prometeu, se fosse eleito, né, botar arruamento, levar água, levar eletricidade, levar gás para aquelas pessoas, e ele levou, ou seja, construiu praticamente um bairro em cima do lixão, que no momento como esse, como você bem mencionou, no momento de chuva intensa, né, não tem jeito. Com o tempo, o lixo ele vai se moldando ao processo de biodegradação no local onde ele foi disposto. Então, ele vai perdendo forma e vai perdendo resistência. Ele vai afinando, vai reduzindo, vai virando uma terrinha, um solinho. E isso foi batata. No momento de chuva, não tinha drenagem, não tinha nada, isso é claro. Né? O Morro do Bumba inteiro, ele desabou. E levou aí a vida de algumas pessoas, não sei precisamente quantas, mas de algumas pessoas e de uma boa parte desse bairrozinho que foi criado ali naquele trecho. Né? Então, só mais um exemplo triste aí, dentre outros, né, que volta e meia a gente descobre aí. Mas é um caso, infelizmente, muito comum. Né? Dando seguimento aí, gente, qualquer coisa me interrompa aqui, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade, por favor. Canejo. Diga, diga. Aproveitando que você falou para ficar à vontade, então vamos lá. Não, por favor, fique à vontade. Eu fiquei pensando aí no slide anterior, quando você comentou sobre a necessidade de pensar esses resíduos como novos insumos para, né, nessa intenção de pensar uma inovação disruptiva, pensei em uma interface da política com a economia e com os resíduos, com essa gestão de resíduos, que é como enfrentar, porque assim, se a gente está falando de reciclagem, de reutilização e tudo mais, a gente está falando de diminuir a quantidade de resíduo que sai da terra, ou desculpa, de resíduo não, de insumo que sai da terra, né? Só que quando a gente olha a cadeia global econômica, a gente sabe que a indústria mineradora e a indústria petrolífera são as indústrias, uma das mais poderosas, né? Sem dúvida. Tanto do ponto de vista econômico e o econômico que reverbera no político. A gente estaria enfrentando, então, essas duas indústrias ultrapoderosas, né? Uhum. Que certamente não têm interesse em estimular essa cadeia circular, né? Vamos dizer assim. Então é mais um desafio para a gente, né? Sem dúvida eu acho que nenhuma. é pensar eu fiquei pensando assim, pensar a gestão de resíduos não é só pensar lá no momento de você reciclar ou reutilizar, ou, enfim, dar um novo tratamento, mas pensar no global também, né? No que envolve. Exatamente, nota 10 para você, exatamente isso. A gente precisa ir além. Não é porque a briga é difícil que a gente vai desistir, né? Vamos pensar igual o Kratos, olha só, fui muito nerd agora, hein? Vamos pensar igual o Kratos do God of War, né? Estou aqui eu pensando besteira, querendo jogar mais tarde. Não existe um inimigo sem uma fraqueza, tá? Não existe.
Então, a gente precisa entender qual é a fraqueza dessa indústria. Você deu um exemplo perfeito, né? A indústria do petróleo, ela vem se adaptando. Ela vem se adaptando desde o momento em que o petróleo foi escolhido pela comunidade acadêmica internacional como o grande vilão do aquecimento global. Então, a indústria do petróleo ela começou a perder espaço, começou a investir em outros modelos. Hoje em dia, difícil é você encontrar uma empresa que seja exclusivamente de petróleo. Geralmente são empresas de energia. São empresas de energia que não estão mais vinculadas a uma única fonte. Estão olhando para as fontes renováveis, estão olhando também para o gás, estão olhando também para solar, estão olhando também até para o resíduo. Tá? Então, a indústria, a riquíssima e a poderosa indústria do petróleo já levou uma pequena baqueada. Mas você tem toda a razão. A gente tem um desafio muito grande pela frente, né? Porque, no fim, o desafio ele tangencia mais os aspectos econômicos, tá? Por mais que tenha uma cabeça, muitas vezes lá, uma cultura muito antiga, que não se preocupa com as questões ambientais, eu ainda acredito muito mais que a questão seja econômica. E a gente tem como provar que há possibilidade econômica dentro desse modelo. A questão é que, muitas vezes, isso ainda não chega efetivamente nos estudos de viabilidade que essas empresas elas elaboram. Tá? Então, a questão é a gente avançar nesse sentido. E essa é a nossa estratégia, né? É tentar provar economicamente que fazer o modelo econômico circular, fazer a logística reversa, fazer, né, uma gestão adequada dos resíduos sólidos pode sim ser rentável, né? Aí muitas vezes a gente pensa, não, é rentabilidade, eu quero ganhar muito. Aí é a ideia do empreendedor. Não, calma aí. Calma, vai com calma. Dá para a gente economizar? Sim, se a gente economiza, a gente está poupando dinheiro, né? É que nem o pai lá do Everybody Hates Chris, né? Eu economizo mais se eu não comprar, não é isso? É mais ou menos isso. A gente vai economizar, a gente não vai gastar. E, além disso, a gente tem possibilidade de receita. E esses números vão ficar claros para vocês, tá? Que na atividade 2 a gente vai botar a mão na massa e vai fazer isso. Vocês vão ver essa realidade, tá? Agora, isso precisa chegar lá, nessas indústrias. A questão é que muitas vezes eles enxergam isso, pô, tá vendo aí? Tá vendo mais um eco chato que vai vir dizer que eu preciso mudar o meu processo produtivo para preservar a plantinha, para preservar o passarinho que vem aqui de vez em quando. A questão não é essa. Queridos, infelizmente, toda essa lógica mais até romântica da preservação do ambiente, ela não tem espaço nessa discussão dentro desse modelo econômico neoliberal. A gente não tem espaço para isso. Esses personagens, muitas vezes, eles são ridicularizados. A gente tem que ter a arma certa para lutar contra isso. E qual é a arma certa? É o argumento econômico. Tudo bem, tem toda a questão social, toda a questão ambiental envolvida, é claro que tem. A gente tem que pensar com o olhar da sustentabilidade. E ainda bem, tem grupos de investidores que hoje em dia só investem em empresas sustentáveis. Ainda bem. Mas como é que a gente faz com que isso vire efetivamente uma prática? Isso vai virar uma prática no momento que se enxergar nesses fluxos formas de rentabilizar. E, queridos, é só olhar para o processo. Mas esse insight não é um insight que você vai ter da noite para o dia. Não vai. Não é assim. A criatividade, ela precisa de tempo. A inovação é a aplicação da criatividade na mudança de um cenário estático. Isso é inovar. E para inovar, a gente precisa compreender. Porque a gente precisa ser criativo dentro do cenário que a gente tem. Pode ser que a primeira ação não seja muito boa. Pode ser que a segunda ação já gere algum resultado. Mas fato é, sem investimento de tempo, sem investimento de dinheiro e sem liberdade para ser criativo, a gente não vai resolver o problema dos resíduos.
A gente vai continuar vivendo nesse modelo econômico linear, patético. A gente tem que pegar esse modelo econômico linear e achar formas de fechá-lo. E isso, não existe uma regra, uma lei universal que vai ser aplicada para todas as empresas ou todas as prefeituras. Isso vai depender de um diagnóstico relativo a cada uma das atividades. E vai depender desse envolvimento, da cultura das pessoas envolvidas, dessas partes interessadas, que vão ajudar a estruturar uma solução. Para isso, o engajamento é fundamental. Então, não se resolve isso apenas com técnica. Se resolve isso com muito, mas muito engajamento, com muita colaboração, com muita troca e com dinheiro. E com a compreensão de que isso é um processo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai levar muito tempo ainda. Só que eu, pelo menos, vejo nessas minhas andanças na área de gestão de resíduos, que a gente está começando a caminhar para algo que eu sinto que vai funcionar, porque a gente está tirando o foco somente do fim da linha. A gente está começando a ampliar o foco para o problema. E eu acho que aí tem pegada. Aí vai ter pegada. No momento que a gente começar a estruturar ou reestruturar melhor a nossa legislação, talvez a gente tenha soluções interessantes para o modelo econômico circular. Eu estou orientando um rapaz, o Wagner, nota 10, o Wagner, muito bacana. Ele está fazendo um mestrado em ciências ambientais na Veiga, né? E a proposta dele é muito legal, muito legal. Ele está propondo uma análise do potencial da inclusão dos preceitos e diretrizes de um modelo econômico circular nos instrumentos da Política Nacional de Resíduos. Então, a gente está propondo algo que pode virar até um projeto de lei, com a incorporação de alguns conceitos, diretrizes, práticas, instrumentos do modelo econômico circular na nossa Política Nacional de Resíduos. E está muito bacana o trabalho dele, porque ele foi utilizando algumas ferramentas de gestão, e aqui eu vou dar um destaque maior à análise SWOT, onde a gente está avaliando ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, para poder trazer esse modelo econômico circular para a nossa Política Nacional de Resíduos. Porque a lei ela não deve ser estática. E talvez, se a gente começar a ter a imposição desses conceitos nas práticas legais, talvez a gente consiga avançar mais rápido. A economia circular, ela não é só mais uma modinha. Ela é uma evolução. Se eu tivesse que colocar numa linha, a gente sai do conceito lixo para o conceito resíduo, depois para o conceito rejeito, depois para os canais reversos e agora para a economia circular. Há uma evolução nesse pensamento. Talvez a gente daqui a pouco chegue em outro lugar. Já tem uma galera falando da economia donuts, que era um pouco diferente. Eu ainda não entendi muito bem. Admito que não tive a oportunidade de ler ainda sobre o tema. Mas ela também versa sobre esses atravessamentos. Porque, pelo que eu entendi até então, a economia circular a gente vê numa visão planificada, né? O que era uma seta, a gente vira e vira um círculo. A economia donuts, ela tem 3 dimensões. Pelo menos foi isso que eu entendi até agora. Então, a gente precisa olhar sobre múltiplas perspectivas essa mesma lógica da circularidade. Mas eu ainda não li muito sobre isso, não. Eu tenho que estudar. Tá aí, talvez, como um programinha de férias para mim, para dar uma lida aí sobre esse assunto. Mas é muito interessante. Vale a pena depois conhecer. Bom, dando seguimento aqui, o lixo para o senso comum, né, ele é quase uma ironia, né? Porque as pessoas, elas acreditam que no momento que você joga
sua sacolinha de lixo dentro da lixeira, você resolveu o seu problema. É quase que uma mágica, um passe de mágica. Você se livrou de um problema. Às vezes a gente vê isso dentro de casa, quando você tem criança e tal, e você fica ali na batida, sempre tirando lixo, trocando lixo, a pessoa nem sempre percebe que aquilo, foi esvaziado, né? Foi esvaziado e foi colocado em outro lugar. A sociedade, ela tem esse nível de desapego com o seu lixo. Ela entende que no momento que ela pega e joga, acabou o problema. E não importa o que acontece dali em diante. As pessoas acham que isso vai lá para aquela solução que o nosso amigo comentou mais cedo, que isso depois é jogado lá no espaço sideral, vai ficar rodando lá e está acumulando lá, está atrapalhando a vida dos ETs. Por isso que eles estão vindo aqui de esquadra avaliar a situação do Brasil, do mundo, para saber se eles vão invadir a Terra ou não. Não, gente, não vai. Quem dera. Quem dera também não, também acho que está errado. Mas a gente podia pensar em coisas um pouco melhores, né? Do que essa lógica simples de imaginar que o resíduo ele vai desaparecer da nossa frente. Não, não vai não. Ele tem todo um processo complexo e dispendioso. A gente precisa começar nesse modelo de ressignificação. Lixo não é lixo. Né? Lixo não deve ser visto como algo cinza, sujo, sem valor, sujeira, imundície. Não deve ser visto. Lixo é recurso fora do lugar. Lixo é dinheiro. Dinheiro que alguém gastou e que alguém ainda vai gastar. Lixo pode e deve ser aproveitado. Quando a gente para analisar um pouco as oportunidades que a gente tem com os resíduos, olha, a fração orgânica ela pode virar composto. Com a técnica adequada de compostagem, eu consigo pegar esse resíduo num processo seguro e transformar aquilo que seria um resíduo orgânico dentro de um aterro ou de um lixão, que isso vire um composto a ser utilizado no plantio. Eu posso, inclusive, vender esse composto. Ou posso doar esse composto. Mas entendam, por exemplo, o pessoal que vai operar o aterro sanitário, se reduzir a quantidade de matéria orgânica, vai reduzir a quantidade de chorume. E isso é algo bom, porque ele vai ter um processo de tratamento mais simplificado. Agora, em contrapartida, a gente precisa avaliar também. Porque se o aterro sanitário tem a pretensão de recuperar biogás e comercializar esse biogás, seja através da venda do mesmo ou da energia, ele tem que receber o material orgânico. Porque se ele não receber o material orgânico, quem é que vai gerar o gás? É o material orgânico. Da mesma forma, os recicláveis. Reciclável é um insumo fora do lugar. Se a gente compra uma embalagem e essa embalagem não nos tem mais serventia, se ela está limpa, ela pode servir para outros fins. Aí seria uma reutilização. Mas se eu acumular uma quantidade adequada e limpo, e isso for encaminhado para a indústria, isso vai sofrer um processo de recolocação no processo produtivo, readaptação, reciclagem desse material no processo produtivo, e aí eu vou ter um novo produto. Então, ao invés de eu ir lá buscar na natureza, eu pego esse material e recoloco no ciclo. Eu posso gerar energia. Gerar energia, como aqui a gente já falou. Num aterro sanitário, numa WTE, que é uma Waste to Energy, eu posso gerar energia. Posso vender energia. Ou eu posso gerar economia. Porque se eu resolvo doar esse material, significa que eu vou economizar. Para pensar, uma instituição como a Veiga mesmo, essa que nos abraça e nos une aqui no dia de hoje. Para pensar na Veiga, que gera uma quantidade X de resíduos. Desses resíduos, a gente vai gerar uma quantidade significativa de materiais recicláveis. Se a Veiga
ela pega todos esses materiais e não dá nenhum critério ali de valorização, de separação, ela vai gerar, sei lá, 300 sacos de lixo por dia. Agora, se ela faz essa segregação e doa esse material para uma cooperativa de catadores da região, ela vai gerar 200 sacos, 100 sacos a menos, e ela ainda vai ajudar uma cooperativa a tirar sustento a partir disso. Então, ela está gerando economia, porque ela paga por saco, para cada caminhão, para cada saco que ela vai destinar, é feita uma contagem, e no fim do mês, em função da quantidade de sacos, ela recebe uma conta, né? Para cada caminhão é um economizado, é uma grana que a universidade economiza, e ela ainda assim fez aquilo que seria disposto num aterro sanitário virar sustento e renda para outras pessoas. Então, assim, ela gera economia e gera sustento e renda para terceiros. Então, olha só. Resíduo é dinheiro. Tá? Resíduo é dinheiro. O que a gente tem que aprender a fazer é colocar o dinheiro no fluxo certo de novo. Ele ficou desorganizado ali, ficou barata tonta. Vamos pegar esse resíduo e colocar ele na linha da valorização. É isso que vocês têm que fazer como gestores. É isso que eu tenho que fazer como gestor. E tem como. Tem como. Bom, chegando a esse nível de maturidade da nossa disciplina, eu queria fazer um combinado com vocês. Tá? Um combinado muito importante para mim. Muito importante. O combinado é o seguinte. A partir desse momento, nós, vamos nos policiar quanto ao uso do termo lixo. Certo? Aqui nessa sala, no dia de hoje e na próxima semana, pelo menos hoje e na próxima semana, ninguém vai falar lixo. Tá combinado? Podemos combinar assim? Porque olha só, o que eu quero fazer é um exercício de conscientização. Que a gente pense antes de falar. Lixo não existe. O termo lixo, ele desvaloriza o resíduo. O termo lixo, ele prejudica o desenvolvimento de ações de gerenciamento dos resíduos. Porque, em tese, o lixo passa a sensação de que aquilo não tem nenhum valor agregado. E isso não é verdade. O resíduo tem valor agregado. E se a gente consegue... Oi, diga. Vou começar a chamar o lixo de resíduo, bicho. Resíduo tá bom. Mas se você quiser dar um outro nome aí, a gente pode pensar. Alô? Eu não ouvi o que o Felipe falou, que podemos chamar. Eu também. Parece que ele caiu. Cara. Eu vou começar a chamar o lixo de recurso, então. Tá, pode chamar, cara, porque é mesmo. É mesmo. O resíduo é isso. O resíduo é recurso. Essa é a ideia que a gente precisa desenvolver. Lixo não é lixo. E a gente não vai... Olha, eu queria botar até uma forma de monetizar, assim, cada um que falar lixo aqui vai ter que botar R$1 no churrasco quando a gente tiver a possibilidade de se encontrar. Falou lixo, bota R$1 no nosso fundo do churrasco. Eu produzi uma máquina de geração de boleto, né? Seria uma boa ideia, né? Mas, queridos, é isso. A gente não pode usar esse termo porque esse termo ele desvaloriza a nossa atividade. Ele desvaloriza esse olhar, que é um olhar de difícil construção, que vocês estão aqui se dedicando num sábado para desenvolver. Precisamos desenvolver esse olhar. É fundamental. Fundamental. No momento que a gente já começa a conversa, não, calma aí, não, lixo não, é resíduo. E resíduos, entendam, sempre tem a possibilidade de aproveitamento. Sempre tem. Isso é o que diz a lei. Está escrito na lei. Está sim. Política Nacional de Resíduos.
Resíduo: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes líquidos e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento em rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia. O resíduo tem potencial de aproveitamento. E aí tem uma outra observação que eu acho importante fazer, que dentro desse nosso modelo, né, o pessoal que trabalha com resíduos muitas vezes é sobrecarregado. Porque percebam na definição que traz na lei que o resíduo sólido, ele não é só sólido. O resíduo sólido também é o líquido que não tem solução de tratamento e a gente bota numa bombona aí, vamos tentar resolver de alguma forma. E ele também é o gás que não tem tratamento e a gente acondiciona de alguma forma para tratamento posterior. Isso tudo vira resíduo. Então, o pessoal lá da estação de tratamento de efluente não sabe o que fazer com aquele efluente que gerou e joga o pepino para mim, que cuido do resíduo? É isso aí mesmo. É melhor se acostumar. É por aí. A gente resolve o problema que os outros não conseguiram resolver. Tá? É por isso que a gente tem que ser sinistro e sagaz. Senão não vai rolar. A gente acaba tendo que resolver por força da definição da lei. E resíduo é aquilo que é passível de aproveitamento. O rejeito, não. O rejeito já é diferente. O rejeito é o resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresenta outra possibilidade que não seja a disposição final ambientalmente adequada. Tá? Então, o rejeito é o resíduo que a gente não tem solução prevista para o aproveitamento. Em tese, de acordo com a nossa lei, a gente só deveria estar mandando para um aterro sanitário rejeito. A gente não podia estar mandando resíduo. A gente acaba mandando, é claro, porque a gente ainda não tem canal de logística reversa, a gente não tem um modelo econômico circular efetivo, a gente não tem indústria da reciclagem presente em todos os segmentos. Então, a gente acaba mandando muito resíduo para o aterro sanitário ainda. Tá? Mas esse é um trabalho de formiguinha que, com o tempo, talvez a gente consiga ver apenas rejeito entrando nos nossos aterros. E é importante destacar que esses são conceitos substancialmente diferentes, tá? E eles são um ponto de partida para a gente iniciar um bom planejamento. Tá? Porque eu planejo solução de disposição final apenas para rejeito, pelo menos eu deveria. Mas para o resíduo, eu tenho que planejar soluções de tratamento, valorização, que caracterizam juntos destinação final. A gente vai ver essas definições com mais cuidado daqui a pouquinho. Mas como é que eu posso valorizar os meus resíduos, né? Eu posso valorizar eles através da coleta seletiva, eu posso valorizar eles através das usinas de triagem, eu posso valorizar através das práticas de compostagem, eu posso valorizar através das práticas de reciclagem e eu posso valorizar a partir da recuperação energética. Vamos começar com a coleta seletiva. Coleta seletiva é o melhor dos mundos no que tange à segregação dos materiais, porque a gente tem a possibilidade de separação na fonte. E espera-se que com a separação na fonte eu tenha um material limpo, adequado praticamente para entrar no novo processo produtivo. Coleta seletiva é um sonho, mas ela não é uma realidade. Ela não é uma realidade nem no Brasil, nem no mundo. É utopia falar que a coleta seletiva impera. Ela não impera. A gente tem taxas ridiculamente pequenas de coleta seletiva no Brasil e no mundo. É muito difícil fazer uma boa coleta seletiva. Muito difícil. Muito difícil porque muito do que a gente acha que está segregado de maneira adequada, a indústria nega. E isso vira um problema.
o que seria rejeito na perspectiva do gerador, desculpe, o que seria resíduo na perspectiva do gerador, vira rejeito. E aí a gente tem um problema após essa vinculação de destinação. Então fica mais difícil. A coleta seletiva, ela pode ser desenvolvida porta a porta, significa dizer que o caminhão, ele vai passar, é um caminhão específico, não é o mesmo caminhão compactador convencional, ele vai passar na porta da sua casa e vai fazer a recolha desse material, que deve ser separado em condições diferenciadas. Deve estar dentro de sacos transparentes e deve ser apenas o material limpo orientado pela prefeitura. Porque mesmo que haja outros materiais recicláveis, nem todos têm mercado para comercializar. Então, a própria prefeitura orienta que eles não sejam colocados na coleta diferenciada. Tá? Temos os postos de entrega voluntária, que eu acho muito bacana, né, que é muito comum fora do Brasil, que são unidades que centralizam o recebimento desse tipo de material. Você vai chegar num posto, né, por exemplo, de um mercado, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um órgão público, e você vai ver lá que tem um posto de entrega voluntária, que é como se fosse uma estrutura, como um armário muito grande, onde você vai ter lá as N caixinhas para você colocar o material reciclável de acordo com o código de cores que é estabelecido. Tá? Funciona bem se a gente tem esses pontos de centralização. Tá? Não dá para ter esse foco de coleta diferenciada em tudo que é lugar, senão não dá para coletar adequadamente. A gente precisa ter volume, porque o volume ele justifica o investimento na retirada. Se eu tiver pouco volume, não justifica investimento na retirada. Tá? Então, os postos de entrega voluntária, geralmente, eles são grandes. Vocês já devem ter visto, a Leroy Merlin tem, o Pão de Açúcar em alguns mercados da rede tem também. São essas áreas onde você vai lá, leva de casa. Eu tenho que ir no mercado mesmo, eu vou aproveitar para deixar aqui em casa separado o plástico, papel e papelão e a lata, que são coisas que eu sei que lá no Pão de Açúcar eu consigo destinar. Então eu vou lá e destino lá sem custo nenhum. Tá? É uma coisa bem bacana. A Conlurb tem também, né? A Conlurb tem algumas unidades dela, né, prédios administrativos, que ela faz esse recebimento a partir de postos de entrega voluntária. Tem os postos de troca, né? O posto de troca eu acho bem bacana, com base naquilo que eu conversei com vocês, que é o projeto Light Recicla. Você vai lá, leva os reciclados e ganha desconto na conta de luz. Antigamente era comum, né, você ter uma máquina na qual você leva lá 10 latinhas, aí coloca lá suas latinhas e no fim você sai um ticketzinho, sei lá, de R$1, R$2 para você gastar no mercado, você ganha um cupom de desconto, é bacana também. Isso é muito comum fora do Brasil. Existia uma tendência, não sei nem se chegou a ser implantada aqui em São Paulo, de você ter um posto de troca dentro das unidades do metrô, que aí você levava os seus resíduos e, de acordo com a quantidade de resíduos, você conseguia, né, arrecadar lá uns bilhetes do metrô. Ao invés de você gastar dinheiro, você estava contribuindo para a gestão. Esses postos de troca são muito legais, devem ser valorizados. Né? Isso motiva a pessoa a participar. O porta a porta tem os problemas que já dá para imaginar, né? O posto de entrega voluntário nem sempre está em prioridade, né? A pessoa, putz, esqueci de levar, podia levar, acabei esquecendo. Ah, não, está acumulado aqui em casa, vou jogar com lixo comum. O posto de troca não, você vai com um propósito. Então, isso acho que funciona bem. Temos também a questão dos catadores, né? Que vivem da coleta seletiva e acabam gerando, querendo ou não, né, um conflito de interesses com o poder público. Para pensar, gente. O poder público faz um investimento num programa de coleta seletiva. Tá? E esse investimento pressupõe que ele vai fazer treinamento, conscientização da população, vai distribuir os sacos específicos para coleta seletiva, vai produzir cartilhas e distribuir para as pessoas, e vai agendar um dia e um horário para que as pessoas coloquem na rua, pela coleta porta a porta realizada pela prefeitura, esses materiais recicláveis para que eles sejam retirados, porque a prefeitura criou um vínculo
com uma empresa tal que vai dar a destinação final ambientalmente adequada e criou um modelo de negócio a partir desse resíduo que ela vai retirar porta a porta. Vamos imaginar isso. Só que, na prática, né, tem lá dizendo que você deve colocar aquele resíduo reciclável na rua às 5 horas da tarde, porque o caminhão vai passar entre 5h30 e 7 horas, e você coloca às 4 horas para se livrar logo do problema, aí você vê que por volta de 4h30, 4h10, já tem um bando de catador que fica ali circulando os prédios, pegando os materiais recicláveis de interesse. Então, pode ser que o caminhão vá passar e não consiga tirar nada. Porque já passou catador antes fazendo a recolha no meio da rua. E aí esse catador vai e revende em outro lugar, mas não naquilo que foi estabelecido junto à prefeitura. Então a prefeitura ela faz uma previsão de um modelo de negócio, que ela precisa desse insumo para poder sustentar esse modelo de negócio, e ela não consegue alcançar esse insumo. Porque existe a prática. Mas, Canijo... Diga. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de integração do poder público. Porque, por exemplo, ele podia fazer com que as cooperativas e os catadores fossem o meio do caminho, né? Uhum. Onde essas pessoas recolheriam o resíduo ali de um determinado local, eles iriam armazenar na cooperativa deles, e aí você economizaria no transporte desse resíduo. Ao invés de um caminhão passar no bairro inteiro, ele iria só num lugar, transportaria isso. E você acaba impactando o meio ambiente também por causa da emissão de gases, né? Com certeza absoluta. É uma solução de gestão que pode ser dada. Isso foi feito, né? A Conlurb chegou a cadastrar uma série de cooperativas. Essas cooperativas ficavam responsáveis por fazer uma coleta em algumas regiões, mas qual foi o problema, qual foi o nó nessa relação? Muito simples de entender. O que vai para a cooperativa, o que a cooperativa faz? Ela segrega, ela prensa e infla. Mas nesse processo de segregação, a gente tem a geração de outros resíduos, outros rejeitos, na verdade, que não têm interesse comercial para a cooperativa. Então, esse nó foi dado a partir desses rejeitos que foram gerados, porque a Conlurb não conseguia acessar para pegar todos. Porque aí você cria um outro problema. Nem sempre o caminhão tem acesso, você não pode ter uma rota específica para atender esses caras em lugares tão diferentes. Aí deu um nó a partir dos resíduos, aliás, dos rejeitos, porque não tinha solução de escoamento. E as cooperativas começaram a cobrar, olha, eu estou aqui fazendo um trabalho que seria da prefeitura para gerar renda, e você, prefeitura, não quer vir aqui retirar esse rejeito do meu processo produtivo. Porque a Conlurb aqui no Rio, né, começou a colocar, não, isso a gente não vai fazer, não tem como fazer. A gente não tem como prestar esse serviço gratuitamente para as cooperativas. E aí deu um nó exatamente por conta disso. Mas esse nó é um nó administrativo. É um nó que dá para resolver. Tá? No momento, naquele momento onde houve todo esse engajamento, não foi possível resolver. Né? A gente conseguiu alcançar uns números lá para poder comprovar para o pessoal do COI que a gente estava fazendo reciclagem, conforme eles pediram nas Olimpíadas aqui, quando aconteceram, né? Mas isso foi nó, gente, foi nó, porque não resolveu foi nada. É só para vocês entenderem aí esse contexto. Mas é a solução, o que você fala é a solução. É uma solução de engajamento e colaboração para a promoção da coleta seletiva. Entretanto, tem essa questão, né? Que precisa ser melhor estudada. Né? A coleta seletiva, ela é, de certa forma, um pouco utópica, porque, e eu gosto sempre de colocar dessa maneira, para trazer vocês um pouco para a realidade. Porque não adianta eu separar algo que não tem mercado. Não adianta. Para que eu vou separar o plástico, papel e papelão se eu não tenho para quem vender plástico, papel e papelão? Eu só tenho que separar aquilo que eu sei que eu vou conseguir vender.
Senão eu vou gerar um problema em outro lugar. Então, a coleta seletiva está apoiada num tripé, que é tecnologia, para você fazer a coleta de maneira adequada, é o mercado que vai absorver esse material segregado e é a conscientização. Porque sem participação social não existe coleta seletiva. Se existe um programa de coleta seletiva e ninguém do meu bairro contribui, a coleta seletiva não existe. É utópica. E o que a gente vê é muito coleta seletiva em programas, em planos, mas em prática, muito pouco. Muito pouco. Vamos falar agora rapidamente, antes do intervalo, já são 3h30, eu gosto sempre de dar um intervalinho em 3h30, mas vamos falar das usinas de triagem. Aí a gente dá um intervalinho e a gente volta na compostagem em seguida. As usinas de triagem, elas são uma solução bastante questionável. E eu vou explicar o porquê. A usina de triagem, ela funciona da seguinte forma. A gente não tem uma coleta diferenciada, como a gente tem para a coleta seletiva. A gente tem a mesma coleta tradicional, convencional. Só que esse caminhão, ao invés dele ir direto para o local de disposição final, que seria o aterro sanitário, pelo menos é isso que se espera, ao invés dele ir para o aterro sanitário, ele vai para a usina de triagem. Ao chegar na usina de triagem, esse caminhão que coletou resíduos recicláveis e não recicláveis de todo aquele bairro, de toda aquela região, e que ele compactou, ou seja, ele misturou, ele apertou, ele estourou aquela garrafa de leite, que vazou leite no papelão, e que vazou o óleo do shampoo, que estourou a garrafa, que o azeite que estava num vidro, em suma, ele fez essa mistureba e ele transborda essa mistureba dentro de um silo. Esse silo, ele tem a função apenas de organizar a queda desse material em uma esteira de triagem, que geralmente vai ter lá seus 5, 6 metros de comprimento e vai ter uma dezena de pessoas, catadores, fazendo a segregação do material que existe algum potencial de ser reaproveitado. Então, ela tem vantagens, que é não alterar, obviamente, a coleta regular, mas a mistura desses resíduos faz com que a gente tenha uma baixíssima qualidade do material triado. Se a gente tem baixa qualidade do material triado, significa que eu vou ter muito rejeito. Então, a eficiência de uma usina de triagem, a máxima que se planeja é 50%. E mesmo assim, ela nunca consegue chegar a 50% de segregação. Chegar a 50% de segregação é utopia. Significa dizer que, no mínimo, 50% do que entra na usina de triagem vai sair sob a forma de rejeito e precisará ser levado para uma solução de disposição final. Isso se a gente tiver sorte. Porque o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro de uma maneira geral? Teve um momento em que se vendeu a ideia das usinas de triagem como a grande solução na época do PDBG, que era o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, e se multiplicou usina de triagem pelo estado inteiro, e cada usina de triagem desenvolveu um lixãozinho do lado. Porque não havia outra solução. Tinha todo mundo lixão. Aí foi e investiu nas usinas de triagem. Ah, vai separar, que vai ser maravilha, a gente vai unir a triagem com a compostagem, resíduo zero, lixo zero, vamos resolver o problema do município. Ó. Não é assim. Na operação, não conseguia aproveitar os orgânicos, não dava para compostar porque ele estava muito misturado. Na triagem, não dava para tirar material reciclado com qualidade. O que se tirava era muito inferior à previsão da indústria, então não conseguia se vender. E as nossas usinas de triagem viraram basicamente o sustento para meia dúzia de catadores e, obviamente,
acabaram formando vários pequenos lixões no entorno. Canejo, dá para ter um modelo, né, industrial de usina de triagem que faça uma segregação adequada? Sim, e é para isso que a gente deve caminhar. Essas unidades de triagem mais artesanais, se assim podemos dizer, elas são um problema bem grande, mas bem grande mesmo, para a gente tocar a gestão de resíduos. Tá? Não deve ser encarado muito bem como uma solução. Diga. Eu lembro dessa época, dessas usinas de triagem. Eu lembro que espalhou um monte, aqui mesmo perto de casa, aqui em São Cristóvão, abriu uma, e acho que não durou acho que nem um ano ela ficou aberta. E logo depois, não só ela, como todas as outras que foram abrindo, elas foram fechando assim, de forma muito rápida e muito abrupta, sabe? Sem explicação, assim. Eles começaram um programa de licenciamento ou dessa triagem de uma forma tão atrapalhada, sem nenhum tipo de planejamento ou suporte a essas pessoas, que da mesma forma que começou num boom, acabou da mesma maneira, sem controle, sem nada, sabe? Foi um negócio muito doido, assim, muito rápido e muito ineficaz. É exatamente por isso, porque o modelo ele não se sustenta. A gente não consegue criar uma balança de entradas e saídas que gere rentabilidade. Né? O problema é econômico. A gente não tinha como gerar receita e pagar pela disposição final do rejeito. Não dava lucro. Então foi um investimento inicial, as pessoas acreditavam que vai funcionar, né, com, né, uma baita de uma eficiência, o que é balela, o que não aconteceu. Tem alguns municípios pequenos, tem um aqui no Rio que é São João, não é São João da Barra, ele fica na região serrana, meu Deus, esqueci o nome do município agora. É um santo aí, santo alguma coisa, São João de alguma coisa, não é São João, Santo Antônio de Pádua também não é não. São João del Rei? Não, Del Rei não. Del Rei acho que não. Bom, em suma, daqui a pouco eu me lembro, se eu não lembrar, tem algum nome de santo, alguma coisa ali na região, né, serrana do Rio de Janeiro, que tem uma unidade de triagem e compostagem que funciona. É um município muito pequeno, né, muito pequenininho, que gera uma quantidade administrável pela prefeitura para manusear tanto a usina de triagem quanto a compostagem. Eles geram, se não me engano, 30% de rejeito apenas do total de resíduo que eles geram na cidade. Então, a usina de triagem e a unidade de compostagem associada, ela gera bom resultado. Né? E eles acabam tendo que destinar para aterro apenas esses 30% do que sobra desse processo. Eu acho que é um caso de sucesso, mas isso porque é pequenininho, sabe? É pequenininho. Uma cidade pequenininha talvez dê uma solução boa. Mas olha só, essa solução para uma megalópole como São Paulo ou para uma metrópole como Rio de Janeiro, esquece. Não dá para pensar assim, de maneira alguma. Não é solução, é problema. Tenha certeza disso. Galera, vamos fazer um intervalinho rápido, tá? 10 minutos também, como a gente fez mais cedo. Deixa eu ver aqui que horas são. Opa, vocês estão criando um grupo de zap aí, né? Olha, se eu não tivesse tão fraco em responder o WhatsApp, eu até participava. Mas qualquer coisa vocês me chamam aí. Minha internet caiu, perdi todos os números que estavam aí. Se alguém quiser criar o grupo. Eu acho que eu consigo botar aqui de volta. Eu vou ver se eu consigo republicar todos aqui. Canejo. Diga. Eu ia te pedir indicação de bibliografia que explique, aborde logística reversa e economia circular. Tem 2 livros muito bons que eu posso te recomendar. O primeiro é fácil, Economia Circular, da Wetman. Muito fácil. Deixa eu colocar ele aqui para você. Esse livro é uma bíblia, tá? Ô, Canejo. Tô escutando. Não, porque eu não sei se não vi se minha internet tinha caído. Mais cedo eu falei sobre o antropoceno, né?
só uma indicação, quem se interessar, no final do ano vai ter o Simpósio Nacional de Geomorfologia, vai ser online, e a mesa de abertura é sobre o Antropoceno. Que bacana. E aí, só procurar Sinagel 2021, ele ia ser presencial. Joga aqui no nosso chat que eu vou distribuir para os meus colegas também. Vou jogar. E assim, ele ia ser aqui em Juiz de Fora, né, presencial, mas aí com a pandemia ele vai ser totalmente online. Mas a mesa de abertura é sobre Antropoceno, tem algumas palestras bem interessantes também. Pô, muito legal, cara. Compartilha com a gente aqui que eu tenho o maior prazer, viu? Até de participar. Quem sabe eu só invento alguma coisa. Eu ia submeter um resumo, mas eu não animei muito, não. Pô, vamos nessa. Vamos cair dentro. Tem tempo ainda. Vamos lá. Olha só. A submissão é até julho, eu acho. Esse tema dá pra gente conversar com o Cleiton, cara. O Cleiton, ele é top. Top. Tô falando, ele tem artigos publicados nessa área. E ele, com certeza, pode desenvolver um tema com você. Se você tiver a fim de fazer, me manda um e-mail que a gente cria um paralelo aí. Eu coloco você em linha com o Cleiton. Eu não posso me comprometer agora a desenvolver pesquisa porque eu estou enrolado. Mas aí eu vou passar vergonha. Mas aí eu consigo botar você em linha com o Cleiton, que é o coordenador do mestrado em Ciências Ambientais e tem artigos publicados na área e é professor da gente aqui na Pós. Massa. Beleza? Massa. Maravilha. Botei 2 livros aí, ó. Botei o Economia Circular. Esse livro é fantástico. Vale o investimento. A leitura do primeiro capítulo desse livro tinha que ser obrigatório para todo mundo que entra no nosso curso. Mas, em suma, não vamos entrar nessa discussão agora, né? Mas seria muito bom. E o segundo é o livro Logística Reversa, do Paulo Leite, né? É um livro muito bom. Eu usei esse livro no meu... O Economia Circular eu usei no doutorado, e o do Paulo Leite eu usei no mestrado, usei muito no mestrado ele. Ele já está na 3ª edição, eu acho. É um livro muito rico de informação e ele vai mostrando os canais reversos de pós-consumo, tá? E os canais de reverso de pós-serviços. É muito legal a proposta, vale a pena conhecer. Em especial, o livro do Paulo Leite, que ele estrutura os fluxos de logística reversa, sabe? Ele coloca na prática, né? Em uma série de fluxos, as dificuldades que a gente tem muitas vezes de enxergar, ele vai e transforma isso em fluxos. É muito bacana, vale conhecer. E esse livro da Wetman, da Economia Circular, é um presente, cara. Ela é uma das fundadoras da McCarthy Foundation, que é a maior fundação de economia circular do mundo, né? E ela, McCarthy Foundation, ela tem assim uma série, acessem lá depois no Facebook, no Google, tem muita informação, mas muita informação sobre economia circular lá, vale a pena dar uma lida. E Pedro, obrigado aqui por ter compartilhado, tá? Eu vou entrar depois com calma e vou dar uma lidinha assim e vou conversar com os professores, ver se eles se animam. O Ricardo também tem publicação na área de antropoceno, então talvez ele se interesse também. Queridos, vamos lá, vamos fazer um intervalinho, 10 minutos, tá? São 3h40 agora, 3h50 a gente retorna aqui. Já vou aproveitar para pausar a apresentação e que assim a gente consegue dividir a gravação desse dia em 3 etapas certinho, tá? Então vou pausar a gravação por hora e já a gente retorna com a nossa aula. 3h50 a gente está de volta. Até daqui a pouco, gente.